Hoje eu estou tomando gengibre com alho, mano, pra ficar aquele bafo pra espantar o Satanás. Bora pra mais um vídeo? E aí, planeta, e aí, mundo, e aí, como é que vão vocês? Os pentecostais, né, os assembleianos que gostam de inventar algo sobre mim, né? Aqueles que vêm aqui defecar pelos dedos, argumentar que eu sento bundão na cadeira e começo a falar mal da igreja e dos ungidos. Pois bem, estou aqui mais uma vez revirando o lixo, né? Amém! Do Evangeliquei, só que dessa vez para falar de um homem. O homem mais processado pelos ratões de púlpito, né? Pelos lobos do sul do Brasil. Para você que não entende, o mais processado pelas Assembleias de Deus do sul do Brasil. O inimigo dos negociadores da fé, dos ratos de púlpito, daqueles que usurpam a igreja. E que é considerado por esses tais lobos, ratões de púlpito, um homem rebelde, um homem maligno, que inclusive até quando ouvem falar do nome, os presidentes da maligna convenção não suportam. Demônio! Pede, pelo amor de Deus, não toca nesse nome. Espírito maligno! Conforme algumas informações que eu tenho recebido. E considerado também por esses mesmo um desigrejado, agente de Satanás, a voz do inferno, vadio, que senta a bunda na cadeira e fica falando mal do povo de Deus. Da igreja de Deus, né? É bom deixar entre aspas. Pra você que não conhece, pra você que não sabe, esse homem sou eu. Esse cara sou eu. Amém! O Zion, do canal Fala Zion. E bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, porque a partir de hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha história, pra tirar, né, muita dúvida do pessoal lá do Instagram, das minhas redes sociais, no geral, que às vezes entra em contato perguntando se eu sou desigrejado, o que eu faço, o que eu como, como que eu vivo, da onde eu vim, da onde eu surgi, se eu já fui evangélico, se eu não sou evangélico, enfim, é muitas indagações e muita especulação em cima do que eu faço e da minha própria vida. E eu resolvi agora gravar um vídeo um pouco diferente. Vamos bater um papo aqui e eu vou explicar pra vocês realmente quem eu sou, pra desconstruir qualquer falatório a respeito de mim, que nada melhor do que eu mesmo falar de mim, não é verdade? E tem muita gente por onde eu passei que vão falar por mim. Então, depois de muito me pedirem para eu contar a minha história, dizer quem eu sou, as minhas origens, da onde eu vim, eu achei mais do que justo ligar a câmera e falar para vocês realmente quem eu sou. Isso é, o próprio, né, contar pra vocês quem realmente eu sou. Eu já quero adiantar aqui que vai sair talvez um vídeo por semana, cada 15 dias um vídeo, eu relatando meus testemunhos, minhas experiências que eu tive dentro desse contexto evangeliquez por muito tempo. Então aguarde vídeos novos aí que vai entrar, se você se interessa, claro. Se você não se interessa, sai fora e deixa quem se interessa assistir o vídeo aí, beleza? E divulgue também o nosso canal, o nosso trabalho. Afinal, quem sou eu? Como alguns que já me conhecem sabem, eu sou um ex-fanático religioso, adepto e defensor da lógica e da razão, e alguns momentos e outro defensor do bom senso. E hoje, claro, sou um ex-assembleiano, um ex-evangélico, a qual hoje faço parte de um grupo judaico chamado Judeus Ben Noa. Meu nome de registro é Isaías com Z. Não sei aonde meu pai estava com a cabeça que resolveu colocar Z no lugar do S, né? Só para ficar um pouquinho diferente da Bíblia, mas enfim, é Isaías dos Santos, mais conhecido popularmente como Zion, ou Fala Zion, ou Zairo, ou Demônio, ou o Homem Maligno, ou a Voz do Inferno, enfim, conhecido hoje como o Perseguidor dos Ungidos. Nasci no dia 23/2 de 1977 na cidade de Pinhão, Paraná, uma cidadezinha que até hoje eu nunca fiz questão de visitar. Até quero mandar um salve aí pra galera do Paraná, que faz parte do contexto de Garapuava, Pinhão ali, que a gente sabe que tem uma galera que segue o nosso canal. Um abraço, tamo junto. É bom lembrar, é bom deixar claro que eu tenho um pé no judaísmo pelo fato das origens da minha família, da parte da minha mãe, a qual é da linhagem judaica. Então, por esse motivo que eu tenho um pé no judaísmo, só pra deixar claro pra vocês. Pra gente entender um pouquinho melhor a minha trajetória, um ano depois que eu nasci, meu pai saiu do serviço secular, do serviço a qual ele trabalhava como profissional, e decidiu viver uma vida 100% integralmente vivendo
para a obra, isso é, para o ministério, servindo como obreiro, como pastor, como presbítero, né, no começo ali, chegando a ser pastor na Assembleia de Deus do estado de Santa Catarina, que envolve o sudoeste do Paraná. Sendo assim, claro, me criei em fundo de igreja, por onde meu pai trabalhou como dirigente, como missionário, abrindo trabalhos, né, construindo igrejas. Meu pai construiu muitas igrejas, fundou muito trabalho do zero, que hoje tem megas igrejas. Então eu me criei nesse contexto evangélico. Para você que não sabe, eu quero deixar claro também um detalhe. Sou formado em teologia arminiana, né? Com certeza, afinal, é a minha origem. Tenho qualificações básicas em psicologia clínica, envolvendo mais o lado pastoral. E como profissão, pasmem vocês, eu tenho uma profissão, né? Além de youtuber, além de editor de vídeos, eu tenho uma profissão sim. Sou barbeiro desde 1993 para 94. 95, na verdade, eu abri a minha primeira barbearia. Então, para quem acha que eu só sei sentar o bundão nessa cadeira, eu tenho profissões. Em 1998 foi aonde tudo começou, um negócio mais sério na minha vida. Aonde eu tive um chamado para liderança, aonde eu tive uma chamada à liderança cristã e me apliquei 100% nisso, ao ponto de parar com a profissão de barbeiro da época e mergulhar integralmente como missionário e desenvolvendo uma carreira aí por 10 anos envolvido no contexto da maligna Convenção do Estado de Santa Catarina. Isso é, trabalhando integral na Assembleia de Deus, trabalhando na divisa do Brasil com a Argentina, em lugares precários, né? Ralei pra caramba. Os missionários sabem do que eu estou dizendo aí, em outras palavras, ralei pra caramba, porque precisava mostrar trabalho, mostrar desempenho naquilo que eu tinha um chamado, uma vocação. Sendo assim, trabalhei como líder, né? Obreiro integrado em algumas cidades no estado de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná. Isso tudo filiado a CGADB e a CIADESCP, que é a Convenção Catarinense das Assembleias de Deus, do estado de Santa Catarina, que envolve o sudoeste do Paraná. Fui, durante esse tempo, coordenador de missão, mantendo a obra missionária no país de Cuba, Portugal, Chile e Uruguai. E claro, né, como sempre sou defensor das regiões mais precárias, a gente também fez um trabalho focado, né, nas regiões mais necessitadas do Nordeste do Brasil. E agora que começa a parada. Em 2006, eu me desliguei das Assembleias de Deus, pedi uma carta, tem as cartas tudo aqui, não saí expulso como falam, não aprontei como alguns falam que eu fui expulso da convenção, das Assembleias de Deus, não. Eu pedi desligamento, inclusive quem fez o meu acerto financeiro da época ali, que tentou fazer, né, a jogada para mim não sair, foi o pastor Cezino Bernardino, que na época era o tesoureiro da convenção do estado de Santa Catarina. Então eu fiz o meu pedido, fiz uma carta, o pastor da época fez uma carta também, pedindo o meu desligamento, a qual eu saí para cuidar da minha vida, e nesse intermediário aí, eu acabei assumindo o compromisso de pastorear a comunidade Filadélfia em São Bento do Sul, a convite do pastor fundador do Ministério Filadélfia, aonde fui pastor por um ano, cuidando dessa igreja, a comunidade cristã Filadélfia. E no final desse um ano, eu me decidi por vontade própria, porque não dava mais, o meu casamento estava... Na verdade, não existia casamento. Dentro do sistema religioso assembleiano, geralmente você não casa para viver uma vida feliz com quem você escolhe. Na verdade, você casa para agradar igreja, para agradar o pai e a mãe, e infelizmente você não se preocupa em agradar a você. Então eu acabei casando pressionado, né? E eu vou contar essa história em outros vídeos aí. Mas enfim, no final desse um ano cuidando da Filadélfia, eu acabei decidindo por um divórcio. E o meu divórcio foi por incompatibilidade de
personalidade. O casamento acabou, tinha acabado há uns 5 anos atrás, fiquei 10 anos casado e no final aí eu estava fora do sistema assembleiano, aquela pressão para viver para os outros, acabamos decidindo em se divorciar. Mas aonde que começou toda essa questão na minha vida de denúncias, enfim, conforme alguns me perguntam aí? Começou durante esse período de 1 ano na Filadélfia. Eu já era um cara meio que enchia o saco dentro do sistema assembleiano. Então, conversando com meu pai na época, meu pai até falou, não adianta, o sistema não vai ser mudado, né? É melhor ficar quieto, engolir, e eu não consegui engolir, então eu acabei saindo da Assembleia e fui cuidar da Filadélfia, e na Filadélfia eu montei um blog, pra quem lembra aí dos tempos, até hoje existe, né, o Blogspot, onde eu fiz um blog meu ali, comecei a sentar a madeira na questão, na época que estava em alta aí, aquela patifaria do G12, foi aonde eu comecei a meter a cara, dar a cara a tapa para mostrar a outra realidade do que era o Evangelho, a diferença do que era o G12, né, a proposta que o G12 oferecia e, claro, de contrapartida, indo totalmente contra o que o Evangelho de Cristo, enfim, o que eu acreditava na época era realmente. E em 2008, quando o trampolim desceu do divórcio, eu decidi lutar contra o fanatismo que estava impregnado na minha alma. E isso, claro, refletiu com quem estava à minha volta. E também refletiu no meu discurso. Inclusive aqueles que vinham e diziam não existe pastor divorciado. Porque na época era um tabu. Hoje tá normal, né? Todo mundo trocando de esposa, pastores aí, continuam tocando seu ministério, tirando a mais velha e colocando a novinha na jogada, enfim. Mas na minha época, nesse tempo, em 2008, era um tabu quando se falava de um pastor divorciado. Então eu comecei a desconstruir isso de uma forma aonde eu comecei a pegar pesado através das minhas respostas. Sendo assim, eu acabei o quê? Me desiludindo do ministério pastoral e fui viver a minha vida na cidade de Londrina, aonde eu acabei descobrindo, né, através de uns momentos que eu pegava o meu violão, ia para uma praça e ficava ali lamentando, tocando, questionando com Deus o que tinha acontecido comigo, porque afinal foram 10 anos como obreiro da Assembleia de Deus, integrado à Assembleia de Deus, e durante esse período eu comecei a lamentar. De repente começou a surgir uma outra vibe na jogada. Eu descobri o submundo, né? Os alternativos. E aí que começou o meu ministério pegar um pouquinho mais de peso, porque eu comecei a entender que o que eu fazia não tinha peso perto daquilo que eu estava vivenciando na rua, onde eu falava de Deus de um jeito totalmente diferente, descolado, né, na linguagem de muitos aí, e quando eu menos esperei, eu estava juntando na média de uns 30, 40 jovens numa praça pública no norte do Paraná. Afinal, evangelizar era algo que estava sempre vivo dentro de mim. Tentei parar com isso, mas não consegui. Quando eu me dei por conta, eu estava envolvido num evangelismo underground. E aí é que eu comecei a experimentar o termo desigrejado, né? E que eu costumo dizer que o termo certo seria o destemplado. E com o passar dos dias, eu entendi que eu precisava dar uma atenção para os jovens que vinham à minha volta ali, e foi aonde eu comecei a entender que o meu ministério não tinha parado por causa de um divórcio, né? O ministério estava ali porque, pelo contrário, eu não conseguiria jamais, pela minha própria vontade, reunir uma turma diante de mim e eu falar de Deus, falar do amor de Deus para elas. Então eu comecei a dar uma atenção e me voltei a viver um verdadeiro missionário urbano. E comecei a conviver com os jovens, né, que na linguagem da sociedade aí, jovens que estão às margens da sociedade. E mais tarde foi necessário formar um movimento chamado um movimento alternativo cristão Profetas de All Star. E daí que tem uma história aí dos Profetas de All Star, porque a galera usava mais All Star, enfim, ficou esse nome que se você procurar nas redes sociais aí, você vai encontrar Missões Urbanas Profetas de All Star, a qual eu me vi na obrigação de fundar. E aí procurei ajuda de um e de outro, e o meu pai na época me deu um total apoio, a gente conseguiu colocar um CNPJ e o trabalho deslanchou. A gente fez um trabalho no norte do Paraná e também no
estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria e depois Balneário Santa Catarina. Um trabalho totalmente focado às missões urbanas. E aí é que entra, porque tem muitos que perguntam pra mim como é que eu não toco mais, por que eu não parei de tocar, se eu sou músico, não, enfim. E foi aí que eu comecei a usar a música, né, principalmente o estilo reggae, para poder ser um braço daquilo que eu fazia no evangelismo, né? Consegui tirar muita gente da rua ali, ensinando a tocar, enfim, motivando, e eu formei uma banda na época também que nós tocávamos em eventos pela cidade, sempre focado, né, com a turma do skate, enfim, com as tribos urbanas, onde a gente começou a desenvolver esse trabalho com um propósito de evangelismo maior e totalmente diferente daquilo que eu fazia quando estava no sistema da Assembleia de Deus. Óbvio, né? Quando chegou 2015 por ali, eu senti que a minha parte nessa questão de missões urbanas tinha cessado. Já tinha formado outros líderes, eu acabei deixando o trabalho para essa galera fazer e outros envolvidos ali começaram a levar adiante aquilo que eu tinha começado e eu comecei a me aprofundar voltando às raízes da família da minha mãe, aonde eu comecei a mergulhar no judaísmo e mais tarde, em 2018, que é agora recente, decidi parar com tudo, me assumi um ex-evangélico e comecei a dar atenção ao meu canal, isso é, deixando o meu canal ser a voz daqueles que estão cansados de viver o que eu vivi lá dentro desse sistema imundo do contexto evangélico. E claro, me tornei um fofoqueiro, isso é, um perseguidor da igreja, cara, porque na verdade não existe outro termo mais jogado pra cima de mim por onde eu passo do que esse, né? Um perseguidor dos homens de Deus. Mas na verdade não, eu não tenho nada que ver mais a não ser dar voz àqueles que buscam socorro, porque sabe que eu conheço como funciona, eu sei como age a máquina religiosa desse contexto evangélico, então os caras procuram e dizem, ah, não tem outro a não ser você para dar a cara a tapa e mostrar a realidade do que estamos passando. E foi onde eu incorporei o Falazaio e deixei o Falazaio potencializar a indignação e a insatisfação de muita gente que vive dentro desse contexto. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu me sinto hoje muito melhor do que eu já fui. Por quê? Porque eu vejo a satisfação, o respirar prazeroso de quem desabafa através de denúncias para mim e eu potencializo isso no meu canal. Cara, vocês não têm noção a gratificação, o quanto eu me sinto bem fazendo isso. Não importa do que me chamem, a verdade tem que ser dita e como eu vivi todo esse tempo, me criei dentro desse sistema, não existe outro para dar a cara a tapa sabendo do que está falando do que o Falazaio. E claro, através disso me tornei inimigo dos lobos, perseguido com processos, me tornei o homem mais processado do estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, e isso levo comigo como troféu na minha estante. Porque desde sempre eu busquei de Deus viver uma vida não sendo mais um. Eu sempre clamei a Deus desde o começo, desde quando eu estava no contexto da Assembleia de Deus, que eu não queria ser só mais um. E hoje, claro, eu entendo que a minha voz, o meu trabalho, não é mais um, simplesmente mais um. Eu faço a diferença e, claro, só faço a diferença porque tem pessoas que estão clamando por justiça nesse contexto a qual eu vivo dizendo que está podre, que infelizmente tem muita gente que está sendo iludida achando que os homens, claro, não vamos aqui generalizar, mas a maioria desses líderes, esses homens, acabam achando que todos são de Deus, mas no fundo a gente sabe como funciona e os bastidores dessa podridão, ninguém mais para conhecer do que eu. Nasci, me criei, desenvolvi 10 anos um ministério dentro desse sistema e sei muito bem do que eu estou falando e sei muito bem aonde quero chegar com tudo isso. Para você que chegou até aqui, isso é um pouco do que eu sou, espero que você goste e nós vamos estar gravando mais vídeos, eu relatando daí sim os meus testemunhos, né, as minhas experiências durante esse tempo que eu vivi dentro da Assembleia de Deus. Pode ter certeza que alguma coisa você vai tirar de proveito de tudo que eu vou falar aqui nessa série de vídeos. O Filho do Pastor, abrindo o jogo e dizendo para você a realidade nua e crua, mostrando realmente quais são as intenções do sistema, da engrenagem que existe
existe por trás de ungidos ou de uma igreja abençoada. Se você não é inscrito desse canal, se inscreve aí embaixo, deixa o seu joinha que é importante, comente aí as suas experiências também, que com certeza vai servir para edificar a vida de alguém. Se você não é inscrito do canal, se inscreve, que isso é importante. E se você não me segue lá nas outras redes sociais, lembre-se que eu estou diariamente no Instagram, né, atualizando meus stories e dando um feedback mais próximo com você por lá também, beleza? E eu fico feliz por você que tem chegado até aqui no finalzinho desse vídeo. É nóis, canal Fala Zay, ó. Tamo junto por um Brasil e um mundo melhor.